Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 311. A promoção de Chiri Tsugaya a tenente foi relatada à primeira divisão naquela noite. Quando se espalhou a notícia de que Tsugaya havia dominado o Bankai, a maioria das pessoas reagiu da mesma forma que Kizuki Urahara, descrença. Era difícil aceitar, mas com a verdade exposta diante deles, não tinham escolha. Quantos combatentes de nível de capitão a 11ª divisão tinha atualmente? Dentro do quartel da primeira divisão, no escritório do capitão, o olhar de Shijiro Sazakibe inconscientemente se voltou para o velho sentado ao lado dele, parecendo completamente à vontade. Um traço de preocupação cruzou seu rosto enquanto ele falava suavemente. Genrizai-sama, o poder acumulado na 11ª divisão é grande demais. Júnior Masatsuki, Tenente Shimaru, Tenente Zaraki, Tenente Tsugaya e terceiro assento Mashiro Kuna. Ele fez uma pausa, aparentemente abalado pela força daquela formação, antes de continuar. São 5 indivíduos da classe capitão reunidos em uma única divisão? E isso apenas entre seus próprios membros. Além disso, temos Yoruishi, o terceiro assento, e Sui FNG, o quarto assento. Embora não façam parte oficialmente da 11ª divisão, eles servem como guardas pessoais de Masatsuki. Isso faz com que haja 7 combatentes de nível capitão no total. Com esse poder, eles já superaram em muito o que uma divisão comum deveria possuir. Shijiro Sazakibe franziu as sobrancelhas, a preocupação estampada em seu rosto enquanto olhava para Yamamoto. Não que ele temesse que Masatsuki Aozaki cometesse algum ato de traição, não havia perigo real disso. Mas reunir tantos guerreiros excêntricos e obstinados em um só lugar certamente causaria problemas. No entanto, Yamamoto não respondeu às suas preocupações. Em vez disso, franziu a testa ligeiramente. Masatsuki, Júnior? Desde quando ele se tornou seu Júnior? E desde quando você se tornou meu discípulo? Você está tentando se aproveitar de mim, velho? Ridículo. Eu me ofereci para aceitá-lo como meu discípulo naquela época. Você recusou, insistiu em ser minha assistente. Agora você se arrepende? Tarde demais. Sem expressão, Yamamoto ergueu calmamente sua xícara de chá quente e tomou um gole sem pressa. Pousando a xícara com cuidado, falou em tom tranquilo. Shijiro, não se preocupe com isso. Considere isso um pequeno teste surpresa para ele. Teste surpresa? Shijiro Sazakibe ficou atordoado, seu rosto cheio de descrença. Sob seu olhar, Yamamoto virou lentamente a cabeça. Para sua surpresa, o velho estava sorrindo. Uma expressão divertida, quase satisfeita. Ele mesmo não reuniu aqueles encrenqueiros? Estou velho demais para ficar limpando a sujeira dele. Yamamoto soltou uma risada suave antes de acrescentar. Se ele não consegue nem manter aquele bando sob controle, então qual é o sentido do Gotei 13? Esta é uma boa oportunidade de ver que tipo de coragem ele realmente tem. Um brilho de expectativa brilhou em seus olhos. A expressão de Shijiro Sazakibe mudou. Não é um pouco cedo demais para pensar nisso? Genrizai-sama, será que você... Ele hesitou no meio da frase, escolhendo cuidadosamente as palavras antes de finalmente ficar em silêncio. Um pensamento cruzou sua mente. Será que Yamamoto sente que seu tempo está se esgotando? É por isso que ele está com tanta pressa? A vida útil de um Shinigami é incomparavelmente longa quando comparada à de humanos comuns. Mas mesmo eles têm um limite. 3.000 anos no máximo. Yamamoto já havia vivido por mais de 2.000 anos. Ele era realmente um ancião entre os anciãos. Embora ainda parecesse cheio de vigor, sua juventude fora passada no campo de batalha, enfrentando inimigos formidáveis repetidas vezes. Seu corpo carregava inúmeras cicatrizes. Será que ele duraria até 3.000 anos? Um aperto se formou no peito de Shijiro Sazakibe ao pensar nisso. Ele abriu a boca, prestes a dizer algo, mas Yamamoto o interrompeu. Relaxe, Shijiro, ainda estou em ótima forma. Ele lançou um olhar de soslaio para Sazakibe. Não acredita em mim? Quer lutar? Isso não será necessário. Eu acredito em você. Se você quiser lutar, sugiro que encontre o Tenente Zaraki. Shijiro Sazakibe balançou a cabeça apressadamente. Então este é o Zanpakuti do tipo gelo e neve mais forte, capaz de controlar os céus? Em uma sala coberta de gelo, a figura de Masatsuki Aozaki emergiu lentamente. Uma fina camada de armadura semelhante a gelo cobria seu corpo, fria e inflexível, misturando-se perfeitamente ao ambiente congelado. Este é, sem dúvida, um Zanpakuti no mesmo nível do Rijinjaka. Masatsuki murmurou para si mesmo, com um brilho de admiração em seus olhos. Shiro-chan não é capaz de liberar todo o seu potencial, suas próprias habilidades o estão impedindo. Deixe o Gin intensificar o treinamento. Ele não pode se dar ao luxo de ficar com a força pela metade para sempre. Enquanto falava, Masatsuki já havia traçado um novo regime de treinamento para Shiri Tsugaya em sua mente. Se Tsugaya soubesse que dobrei sua carga de treinamento, ele certamente ficaria grato. Masatsuki pensou presunçosamente, sentindo-se muito satisfeito consigo mesmo. Ele retirou sua Reiatsu, e o gelo e a neve que cobriam todo o cômodo lentamente recuaram sob seu controle. A geada derreteu sem deixar uma única gota de água, como se nunca tivesse existido. Observando o laboratório agora restaurado, Masatsuki assentiu satisfeito. Ele ainda conseguia sentir o frio persistente no ar, e os cantos dos seus lábios se curvaram levemente. Com esse nível de poder, ele não precisava mais se preocupar em destruir o mundo. Ele finalmente poderia se libertar. Agora, hora de cuidar dos negócios. Masatsuki falou em voz baixa antes de se virar para sair, sua figura desaparecendo no silêncio do laboratório. Ao entrar em outra câmara, uma vasta instalação experimental, Masatsuki fixou seu olhar em um braço enorme e grotesco com olhos gêmeos embutidos nele. Ele avançou passo a passo. A cada movimento, as chamas que engolfavam a área eram suprimidas por uma força invisível, diminuindo gradualmente.
Nenhuma brasa ousou tocá-lo. Por onde ele passava, as chamas antes ferozes se tornavam dóceis, como um exército bem disciplinado aguardando o comando de seu general. Não demorou muito para que Masatsuki chegasse até o enorme braço desfigurado. Ele parou, observando silenciosamente a entidade à sua frente. Vamos ver o quanto mais você consegue lutar. Sua voz era quase um sussurro enquanto ele esperava pacientemente que os últimos vestígios de calor se dissipassem. No momento em que a última brasa se apagou, Masatsuki retomou sua aproximação, caminhando em direção ao braço carbonizado. Sem as chamas para contê-lo, o membro começou a se regenerar em um ritmo alarmante. Apesar de dias de tormento implacável, Pirnida ainda mantinha o poder do Script, uma indicação clara de que Ivasha não o havia abandonado completamente. Mas ninguém foi enviado para resgatá-lo. O motivo provavelmente era mais do que apenas a impossibilidade de usar o Reino das Sombras dentro deste espaço intensamente iluminado. Mais provavelmente, Ivasha ainda tinha suas reservas. Afinal, ele ainda não havia ressuscitado completamente. Lançar uma guerra total contra os Shinigami neste momento seria imprudente. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Masatsuki lentamente alcançou o punho do Ban Senran. No instante seguinte, sem hesitar, ele brandiu sua lâmina. Um arco afiado cortou o ar, mirando precisamente em Pirnida. Uma onda esmagadora de pressão da espada irrompeu do fio da espada de Ban Senran, cortando o mar de nervos vermelhos retorcidos como uma tempestade rasgando juncos frágeis. A força do golpe não apenas cortou os nervos de Pirnida, como também partiu seu corpo inteiro em dois. O próprio ar pareceu se dividir, deixando uma fenda enorme em seu rastro. No entanto, quando a pressão da espada estava prestes a colidir com as paredes, de repente dissipou-se, transformando-se em nada mais que uma brisa suave. Mas Atsuki não parou. Ele balançou Ban Senran novamente, desferindo outra saraivada de golpes. O script de Pirnida aumentou suas habilidades regenerativas a um nível extraordinário. Mesmo que seu corpo fosse completamente destruído, ele poderia se restaurar rapidamente. Até dedos decepados podem se multiplicar e formar novos membros. Contra tal oponente, golpes comuns não tinham sentido. Claro, mas Atsuki poderia simplesmente usar Kid para aniquilar Pirnida completamente. Mas isso significaria perder o braço esquerdo do Rei das Almas. E esse era exatamente o problema que o atormentava todo esse tempo. Capítulo 312. Logo, apenas uma pilha de carne mutilada permaneceu no laboratório. A figura de Masatsuki Ozaki tremulou, desaparecendo em uma imagem residual enquanto reaparecia no centro da massa grotesca, pouco antes de Pirnida poder começar a se regenerar. As pupilas gigantes e fragmentadas se contraíram violentamente. Uma oportunidade perfeita. Do chão, incontáveis gavinhas vermelhas irromperam, entrelaçando-se para formar uma onda carmesim. Os nervos contorcidos pulsavam como se estivessem vivos, surgindo da carne retalhada e se estendendo rapidamente em direção à posição de Masatsuki. Com mais de 10 metros de altura, a onda vermelho-sangue avançava, cheia de malícia e intenção assassina. Vamos lá. É isso aí, não se contém agora. Um brilho de excitação brilhou nos olhos de Masatsuki, como se ele estivesse ansiosamente esperando por essa brutal prova de fogo. É claro que ele não ousaria correr o risco de devorar o braço esquerdo do Rei das Almas sem uma contramedida adequada. As habilidades de Pirnida eram inegavelmente problemáticas, mas não era como se eles não tivessem fraquezas. Com esse pensamento, Masatsuki abriu bem os braços e deixou-se engolir pela maré carmesim. A onda o engolfou instantaneamente. Nervos vermelhos se entrelaçaram densamente, serpenteando em direção ao seu corpo com uma velocidade assustadora. No entanto, no exato momento em que fizeram contato, eles congelaram. Como se algo os tivesse bloqueado, seus movimentos cessaram em um instante. O próprio tempo pareceu parar, prendendo cada nervo em um bizarro estado de suspensão. Pirnida tentou impor a evolução do contato através de seus nervos, mas esse processo foi interrompido à força. Este era o poder da quietude. Por que você continua sendo escravo dessa coisa? As pupilas gêmeas de Pirnida, mal recuperadas, tremiam violentamente, sua voz cheia de descrença e frustração. Ele reconheceu esse poder. Era algo parecido com ele, mas completamente oposto. A irritação transpareceu no tom de Pirnida. Apegar-se ao passado e nunca resistir. Que tolice. Vem agora. Sua evolução termina aqui, a minha está apenas começando. O sussurro de Masatsuki era suave, mas carregava um peso que enchia o ar. No instante seguinte, uma Reiatsu densa e branca, espessa como um líquido, irrompeu do corpo de Masatsuki, expandindo-se para fora em uma onda avassaladora. O Reiatsu era decorado com inúmeros anéis pretos, cada um com uma única mancha branca no centro. Como inúmeros olhos fixos, todos fixos em Pirnida. A devoração havia começado. A força bruta da Reiatsu de Masatsuki enviou ondas de choque pelo laboratório, fazendo com que as barreiras Kid na sala piscassem erraticamente. Qualquer um olhando de fora seria recebido com uma visão assustadora. O laboratório inteiro ficou branco como a neve, como se estivesse envolto em uma névoa impenetrável. Mas após uma inspeção mais detalhada ficou claro. Não era uma neblina comum. Foi um fenômeno nascido da imensa Reiatsu de Masatsuki, distorcendo o próprio espaço. Dentro desse estranho domínio, olhos pretos e brancos fixaram-se no corpo de Pirnida. Como um enxame de aranhas vorazes, elas se espalham famintas por cada último fragmento de carne. Eles se multiplicaram e se entrelaçaram, formando uma rede intrincada e consumidora que abrangia todo o laboratório. A cena era grotesca além das palavras. Qualquer pessoa com medo de aglomerações ou confinamento teria desmaiado na hora. Imediatamente um rugido enfurecido ecoou pelo ar. Maldito mortal! Como ousa profanar um deus? Você merece 1 milhão de mortes.
Com aquele grito furioso, cada fragmento da carne de Pirnida começou a tremer violentamente, como se estivesse se contorcendo em agonia insuportável. Ao mesmo tempo, uma força avassaladora irrompeu das profundezas do corpo de Masatsuki Aozaki, liberando uma torrente de Reiatsu impressionante. A forma espiritual de Pernida passou por uma transformação rápida e drástica. Seu controle outrora preciso sobre Reishi ruiu completamente, mergulhando em uma espiral de desordem completa. Seu corpo se desintegrou gradualmente, quebrando-se em inúmeros pequenos fragmentos que se espalharam pelo ar, apenas para começar a convergir em direção a Masatsuki Aozaki. Era como se ele tivesse quebrado algum tipo de barreira. Seu gargalo havia sido completamente destruído. Os olhos de Masatsuki Aozaki brilharam com uma luz negra sinistra, e uma pupila adicional emergiu. Suas estranhas pupilas duplas irradiavam uma aura arrepiante e inquietante. Ele podia sentir isso claramente e inequivocamente. A Reiatsu, que vinha crescendo em ritmo lento e constante, de repente explodiu como um foguete em chamas, avançando a uma velocidade inimaginável. Esse poder era como uma torrente furiosa, inundando cada célula do seu corpo. Sua crescente pressão espiritual era incomensurável. Padrões pretos e brancos de Reiatsu se espalham por todo seu corpo. A fusão entre Masatsuki Aozaki e o Gyoku havia se aprofundado a um nível sem precedentes. Sentindo o poder ilimitado fluindo dentro dele, seu olhar pousou em sua Zanpakuti, apenas para observá-la desaparecer em suas mãos. Suas sobrancelhas se franziram. Aquela lâmina tinha sido sua companheira de confiança na batalha. E agora ele se foi. Era hora de deixar ir? Uma breve sensação de perda o invadiu, mas ele logo expirou suavemente, afrouxando o aperto. O Reishi disperso se afastou. Naquele momento sua transformação estava completa. Bum! Um imponente pilar de Reiatsu preto e branco irrompeu de Masatsuki Aozaki, atravessando o céu. A barreira translúcida de Kid que cercava o espaço se tensionou sob a força bruta de seu poder, com rachaduras se espalhando por sua superfície. No entanto, quase imediatamente uma nova parede transparente e reforçada de 6 lados se ergueu em seu lugar, selando o laboratório com uma defesa formidável e hermética. O laboratório inteiro foi lançado no caos, tomado por violentas flutuações de energia. O espaço ao redor se contorceu e se deformou, como se estivesse à beira do colapso. Em meio a essa tempestade de poder, Masatsuki Aozaki abriu lentamente os olhos. Em meio à comoção causada por sua Reiatsu, seus longos cabelos flutuavam sem peso atrás dele, movendo-se como se estivessem presos em uma corrente invisível, como um deus descendo sobre o mundo. Ele pousou tão leve quanto uma pena, seus movimentos calmos e deliberados, como se até a menor ação descuidada pudesse destruir este mundo frágil. Ao tocar o solo, a Reiatsu avassaladora e aterrorizante começou a diminuir. A energia preta e branca se retraiu rapidamente, desaparecendo até desaparecer completamente. Os olhos de Masatsuki Aozaki retornaram ao seu estado original, mas no centro de seu peito, o Gyoku pulsava com um brilho preto e branco. O único sinal de que ele havia mudado. Como esperado do braço esquerdo do progresso, minha Reiatsu aumentou em mais de um nível. Masatsuki Aozaki olhou para a palma da mão vazia. Ele flexionou os dedos ligeiramente? Uma explosão repentina de pressão saiu de sua mão, enviando ondas de choque para fora. Da ponta de seus dedos, uma força invisível irrompeu, formando um canhão de ar devastador que instantaneamente destruiu o laboratório já devastado, reduzindo-o ainda mais a destroços. A explosão avançou antes de finalmente atingir a indestrutível Super Reiatsu Barrier, dissipando-se com o impacto. Apenas um estalar de dedos desencadeou uma destruição além da compreensão. Aterrorizante. Vamos testar algumas outras habilidades. A voz de Masatsuki Aozaki era apenas um sussurro. Diante dele, o próprio espaço se abriu, revelando um vazio de pura escuridão. Seu corpo se fragmentou, dissolvendo-se em inúmeras partículas brilhantes de luz. E então ele se foi. Longe da sociedade das almas, em um mundo distante e desolado. Os fótons dispersos se reuniram mais uma vez, reconstruindo a forma de Masatsuki Aozaki em meio a um deserto árido e sem fim. Capítulo 313. O movimento de forma de luz pode transformar o corpo em Reishi brilhante para alcançar movimentos de alta velocidade? Masatsuki Aozaki ponderou, intrigado por essa habilidade peculiar. Ele tentou usar o movimento da forma de luz novamente. Seu corpo instantaneamente se transformou em um clarão de luz brilhante antes de reaparecer em outro lugar. A velocidade era impressionante, quase como um teletransporte. Além disso, durante o movimento da forma de luz, seu corpo perdia toda a forma física, permitindo-lhe escapar de ataques inimigos sem esforço. Era semelhante à habilidade de Aura Mishibane de se atomizar usando o Reishi e manipulação da alma, exceto que essa técnica também concedia uma velocidade incrível. Essa velocidade é inacreditável. Masatsuki Aozaki testou o movimento da forma de luz várias vezes, e a cada vez sentia uma velocidade incomparável. Nem mesmo a técnica Shinsoku que ele havia desenvolvido antes se comparava. Parecia um movimento instantâneo, ele duvidava que qualquer outra técnica pudesse ser mais rápida. Fragor! Masatsuki Aozaki gritou suavemente. Ele estendeu a mão, e uma onda de Reiatsu preto e branco convergiu rapidamente para a ponta dos seus dedos. A intensidade das flutuações da Reiatsu tornou o ar ao seu redor denso e pesado, e até o próprio espaço começou a tremer. Antes que o ataque se concretizasse, a área ao redor se estilhaçou como vidro frágil, revelando profundas fissuras negras. Uma esfera preta e branca de Reiatsu gradualmente se fundiu na ponta de seu dedo, emanando uma pressão aterradora. A força de sua energia abalou o espaço ao redor como se ameaçasse destruir o mundo. A barreira que Masatsuki Aozaki havia erguido ao chegar não conseguiu nem suportar a pressão e já estava à beira do colapso. Fragor! Aizen, que pena que você nunca conseguiu usar isso. É uma habilidade impressionante.
Até mesmo Masatsuki Aozaki não pôde deixar de se maravilhar com o poder destrutivo diante dele. Fragor era uma habilidade que vinha com o 5º estágio da fusão do Gyoku. Na linha do tempo original, Aizen também havia adquirido esse poder ao atingir o 5º estágio de sua evolução. Sua transformação naquele momento foi nada menos que monstruosa. Sua testa desenvolveu fendas semelhantes a olhos. Seu rosto ficou preto como tinta e sua pele anterior se partiu, descascando para os 2 lados da escuridão. 3 buracos enormes apareceram em seu torso superior, e sua Zanpakuti fundiu-se completamente com sua mão. Mas o que realmente solidificou sua forma desumana foi o enorme conjunto de 3 pares de asas semelhantes a borboletas brotando de suas costas, cada crista alar revestida com crânios grotescos. Àquela altura, Aizen já havia perdido toda a semelhança com o Shinigami, adquirindo uma semelhança sinistra e aterrorizante com o Hollow. Seu fragor foi liberado dos crânios em suas asas, e uma única rajada já era mais poderosa do que qualquer ad que ele já havia lançado. A força bruta era suficiente para inspirar pavor, capaz de aniquilar tudo em seu caminho. Embora seu alcance não fosse tão amplo quanto o de outras técnicas destrutivas, seu poder bruto era surpreendente. No entanto, Masatsuki Aozaki não havia passado por uma transformação monstruosa como Aizen. Como resultado, seu método de usar fragor era diferente. Masatsuki Aozaki não tinha dúvidas. Se ele liberasse o fragor em sua mão, mesmo um Aizen que tivesse evoluído para o 3º estágio de destruição não sobreviveria a um golpe direto. Balançando a cabeça com o pensamento, ele acenou com a mão, dispersando o fragor em Reishi. As barreiras que ele havia erguido eram fracas demais para resistir a tal ataque. Tendo experimentado pessoalmente a força bruta de um fragor totalmente formado, ele agora tinha uma estimativa aproximada de seu poder. Se fragor é tão forte, então ultrafragor deve ser ainda mais assustador. Preciso encontrar alguém para testá-lo. Os dedos de Masatsuki Aozaki tremeram de antecipação. Ele estava ansioso para usá-lo, mas ainda não havia encontrado um alvo adequado. Ultrafragor era a versão aprimorada do fragor. Na forma monstruosa de Aizen, essa técnica funcionava fazendo com que todos os crânios nas cristas de suas asas liberassem simultaneamente rajadas poderosas de Reiatsu. Essas ondas de energia formavam 4 construções circulares de Reiatsu solidificada, que então detonavam o inimigo. Masatsuki Aozaki não tinha as asas de borboleta mutantes de Aizen, mas graças ao seu controle excepcional sobre Reishi, ele podia facilmente construir anéis de Reishi sozinho. Para ele, essa habilidade era muito mais prática do que a Bankai do velho. Afinal, usar esse movimento eliminava o risco de acidentalmente queimar o mundo até as cinzas, ao contrário da Zanka no Tashi. Além disso, o fragor sozinho já era mais que suficiente para lidar com a maioria dos inimigos. Em seguida, preciso de algum tempo para me familiarizar rapidamente com meu poder atual. Retornar à Sociedade das Almas agora claramente não foi uma decisão sábia. Tendo evoluído para um nível totalmente novo, a Reiatsu, os golpes, a velocidade, a defesa e a recuperação de Masatsuki Aozaki passaram por melhorias tremendas, superando em muito seu eu anterior. Se ele não conseguisse controlar sua força adequadamente ao lutar ou interrogar alguém, as consequências poderiam ser desastrosas. Portanto, a melhor abordagem era primeiro entender e dominar seu poder neste vasto e desabitado deserto. Mas não ter minha Zanpakuti é realmente estranho. Masatsuki Aozaki franziu a testa levemente, uma vaga sensação de perda crescendo dentro dele. Depois de décadas como Shinigami, ele já estava acostumado a empunhar uma lâmina em batalha. O peso da espada na cintura havia se tornado uma segunda natureza para ele. Agora que sua cintura estava vazia, a ausência parecia perturbadora. Você tem muita coragem de dizer isso. Nossa casa se foi, e de agora em diante, só podemos viver dentro do seu coração. A voz brincalhona de Bans ecoou em sua mente, tingida com um toque de ressentimento. Masatsuki Aozaki balançou a cabeça com um sorriso irônico, um lampejo de culpa passando por seus olhos. Afinal, ele havia voluntariamente largado sua lâmina. Mas não foi porque ele queria abandonar sua Zanpakuti, nem foi porque a Zanpakuto o abandonou. Em vez disso, ele sentiu uma inconfundível sensação de distanciamento, como se aquela espada não devesse mais existir. No passado, serviu como uma ponte entre ele e Ban Senran, mas agora parecia uma obstrução. Ele percebeu que a lâmina já havia cumprido seu propósito. Mas Atsuki Aozaki não conseguiu deixar de se lembrar de algo que Senran lhe disse uma vez. Então, afinal, não fui eu. Ele balançou a cabeça, com uma expressão de alívio no rosto. Estendendo a mão, ele observou a areia movediça ao redor se dissolver em Reishi. O Reishi se reuniu e gradualmente tomou forma em sua mão, formando uma katana. Por fora, era idêntico ao antigo Ban Senran, mas ele sabia que aquela lâmina estava vazia. Apenas uma casca. Uma peça decorativa sem substância real. Mas isso não importava. Contanto que servisse como símbolo, era o suficiente. Seu vínculo com Ban Senran e os outros já havia chegado a um ponto em que uma lâmina não era mais necessária para conectá-los. Você realmente duvidou de mim antes? Inacreditável. A voz indignada de Senran soou. Não fique bravo, Senran. Eu vou compensar você. Mas Atsuki Aozaki enviou o pensamento para ela. Senran. Mas Atsuki Aozaki riu e balançou a cabeça. Ele sabia que o silêncio de Senran significava que ela já havia aceitado. Capítulo 314. Eu nem testei a regeneração completa ainda. Mas Atsuki Aozaki murmurou para si mesmo, sua voz cheia de contemplação. Inicialmente, ele considerou pedir a Ban Senran para lançar Zanka no Tashi nele para testar suas capacidades defensivas e regenerativas. Entretanto, percebendo a relutância deles, ele só conseguiu balançar a cabeça e abandonar a ideia.
Claramente, Ban Senhan e os outros não tinham intenção de machucar seu imprudente, porém amado mestre. Tudo bem, vou deixar por isso mesmo. No final, Masatsuki Aozaki descartou a ideia bastante questionável. Regeneração completa foi outra habilidade adquirida através da evolução, uma versão super aprimorada da regeneração ultraveloz. Não importa quão grave fosse o dano, as feridas cicatrizavam quase instantaneamente. Mesmo que seu corpo fosse dividido em dois ou completamente dissolvido e reduzido a pó, ele ainda poderia se regenerar completamente. Nesse ponto, Masatsuki Aozaki realmente se tornou imortal. Contudo, para ele, essa habilidade proporcionou apenas uma pequena melhoria. Afinal, desde que ele se fundiu com o braço direito do Rei das Almas, ele já havia dominado o poder da quietude, um estado em que era possível permanecer congelado no tempo, efetivamente alcançando a eternidade. Enquanto ele entrasse nesse estado eterno, ele se tornaria uma existência indestrutível. Dito isto, a regeneração completa não estava isenta de vantagens. O estado eterno era uma habilidade ativa que permitia que Masatsuki Aozaki mantivesse um estado fixo indefinidamente. Entretanto, como ele ainda estava crescendo, ele naturalmente não poderia permanecer naquele estado para sempre. Em contraste, a regeneração completa era uma habilidade passiva sem tal limitação. Garantiu a sobrevivência sem prejudicar o progresso. Movimento de forma leve, fragor, ultrafragor e regeneração completa. Essas foram as 4 habilidades que Masatsuki Aozaki ganhou através da evolução, abrangendo mobilidade, ataque e capacidade de sobrevivência de uma maneira altamente equilibrada. Além disso, até mesmo as habilidades que ele havia adquirido anteriormente, Eu Escudo Milon e a Super Reiatsu Barrier, assim como a visão de futuro concedida pelo braço direito do Rei das Almas, foram ainda mais aprimoradas por meio dessa evolução. Minha evolução é claramente diferente da do Aizen. Eu não deveria mais comparar meu estágio de transformação com o estado de fusão dele. O pensamento passou pela cabeça de Masatsuki Aozaki enquanto ele coçava a cabeça, tentando entender tudo. Nesse momento, uma onda avassaladora de energia irrompeu, interrompendo violentamente sua linha de pensamento. No momento em que explodiu, o chão sob ele gemeu em protesto, se despedaçando e instantaneamente coberto de rachaduras profundas. Masatsuki Aozaki. Eu realmente fiz isso acenando com a mão? Parece que preciso acelerar a produção em massa de experimentos Gyoku sob Aura Mishibane. Se não, como diabos eu vou me divertir com meus amantes? Nas sombras de Seireitei, um grande castelo se ergue. Esta é Silber, a principal fortaleza do Vandenreich. Lá dentro, a atmosfera é pesada e tensa. Majestade, você está acordado? Diante do trono do rei, Ashwalto olhou surpreso. Enquanto Ivasha abria lentamente os olhos, uma sensação de inquietação surgiu dentro dele. De acordo com o plano, Ivasha ainda estava no estágio de recuperação de 90 anos e nunca havia aberto os olhos antes. Ashwalto sempre se comunicara com ele através de sua consciência para transmitir comandos. No entanto, ainda faltavam mais de 10 anos para que ele recuperasse o Todo-Poderoso. Por que Sua Majestade acordou antes do previsto? O olhar de Ashwalto estava cheio de incerteza. O homem que se levantou lentamente não era outro senão o rei Quincy Ivasha. Pirnida voltou para mim, disse ele em voz profunda com os olhos em Ashwalto. Ashwalto congelou. Isso foi completamente inesperado. Originalmente, Masatsuki Aozaki havia restringido apenas os movimentos de Pirnida. Ashwalto presumiu que o Shinigami reconheceu a identidade de Pirnida e não ousaria matar o reverenciado braço esquerdo do Rei das Almas. Mas parecia que ele tinha calculado mal. Por quê? Se eles tiveram a chance de matá-lo antes, por que esperar até agora? Ivasha deu um passo à frente. Alterar a matriz Reishi para controlar o acesso à área das sombras é apenas uma solução temporária, não uma solução de longo prazo. Aquele Shinigami, Masatsuki Aozaki, é uma ameaça real. Preparem-se para realocar o Império. Enquanto ele falava, um leve sorriso surgiu nos cantos de seus lábios. Mas antes de partirmos, tenho um grande presente para preparar para um velho amigo. Um mês depois, Masatsuki Aozaki finalmente retornou ao quartel da 11ª Divisão. Dentro do escritório do capitão, Nemu Kurotsushi tirou um arquivo dos arquivos e entregou a ele. Falando nisso, Masatsuki-sama, enquanto você estava fora, a divisão recebeu 2 novos membros. Masatsuki pegou o arquivo, folheando enquanto perguntava com uma expressão confusa. Novos membros? Por que não fui informado? Será que Gin Ishimaru e Shiri Tsugaya, aqueles 2 traidores intrigantes, uniram forças pelas costas dele? Como eles ousam recrutar pessoas secretamente sem a aprovação do capitão? Ultrajante. Ele teria que encontrar uma oportunidade para punir adequadamente Hanjiko Matsumoto e Momo Inamori por isso. No entanto, Nemu percebeu seus pensamentos. Lançando-lhe um olhar de desdém, ela disse. Foi uma ordem direta do capitão comandante. O tenente Tsugaya e o tenente Shimaru não tiveram nada a ver com isso. Sob o olhar de Nemu, o coração de Masatsuki disparou involuntariamente. Mas percebendo que havia perdido a chance de disciplinar Han e Momo, ele resmungou frustrado. Tique. Droga. Nemu empurrou o arquivo em sua direção, com o rosto cheio de desprezo. Enquanto Masatsuki folheava as páginas, ela continuou. Sua cliente frequente, a chefe do clã Kazumiji, Lady Hurishio Kazumiji, desapareceu. Só esse incidente já virou toda a Sociedade das Almas de cabeça para baixo. O Gotei 13 enviou um número significativo de pessoas para procurá-la. Enquanto falava, Nemu lançou um olhar para Mashiro Kuna, que estava deitado no sofá, jogando. Toda vez que ela era designada para liderar a busca por Hurishio, ela demonstrava um nível incomum de entusiasmo. O motivo era simples. Ela sabia que a garota era amiga íntima de Masatsuki. Entretanto, a mobilização em larga escala de Seireitei não foi por causa de Masatsuki. O verdadeiro motivo era que o clã Kazumiji não era apenas uma família nobre de alto escalão. Era a mais proeminente fora dos 5 grandes clãs nobres.
Eles detinham o monopólio exclusivo de forjar armas para a família real da Sociedade das Almas. Além da Zanpakuti, eles controlavam a criação de todas as armas da Seireitei. Por exemplo, a wakizashi usada por Hetsu no Ana e as armas ocultas empregadas pela segunda divisão para assassinatos foram todas criações deles. Por isso, a posição do clã Kazumiji na Seireitei era de extrema importância. Como chefe da família, a importância de Hurishio era inquestionável. Naturalmente, seu desaparecimento desencadeou uma grande crise, levando Seireitei a esgotar todos os meios para localizá-la. Ela desapareceu tão cedo? Masatsuki levantou uma sobrancelha, com uma expressão de surpresa no rosto. Ele lembrou que esse evento não deveria acontecer tão cedo. Ele não esperava que acontecesse tão rápido. Mesmo assim, ele não se deteve no assunto. Balançando levemente a cabeça, continuou lendo o arquivo. Resumindo, encontrar a princesa Hurishio agora é a principal prioridade de todas as divisões. Para esse fim, nossa 11ª divisão destacou um número considerável de efetivos, o que só aumentou nossa carga de trabalho. Todas as divisões realocaram efetivo, mas só recebemos 2 novos recrutas. Até agora eles parecem capazes. Nemu ficou ao lado de Masatsuki, observando sua reação indiferente. Uma onda de irritação cresceu dentro dela. Ela inchou as bochechas e expressou abertamente sua insatisfação. Você trabalhou duro. Masatsuki percebeu a mudança no humor dela e riu, balançando a cabeça. Deixando o arquivo de lado, ele se levantou e, com facilidade, passou os dedos pelos longos cabelos de Nemu. Capítulo 315. Shuki Amagai. O que esse cara quis dizer mesmo? Masatsuki Aozaki franziu a testa, beliscando levemente o queixo com a mão direita enquanto murmurava para si mesmo, perdido em pensamentos. Nemu Kurotsushi não conseguiu evitar revirar os olhos diante da resposta de Masatsuki. Com um suspiro, ela o lembrou. Masatsuki-sama, você estava me ouvindo? Ele foi trazido para ajudar o esquadrão a encontrar a princesa Hurishio-sama. Pensando em como ela normalmente mantinha uma atitude deliberadamente fria e distante, o contraste a tornou inesperadamente fofa naquele momento. Eu não me lembro direito. Algo sobre ele fazendo coisas obscuras? Mas ele provavelmente é só um personagem menor e sem importância. Masatsuki Aozaki assentiu lentamente. Claro, o que ele não conseguia lembrar não era o motivo que Nemu mencionou para Amagai Shuki se juntar à 11ª divisão. Sua percepção espiritual já havia captado 2 Heiatsu desconhecidas perto do escritório. O mais forte provavelmente era Shuki Amagai, apenas um capitão comum de primeira linha. Comparável a Grinjov da espada, uma potência espiritual de 3ª classe prestes a atingir a 2ª classe. Não é alguém que vale a pena prestar muita atenção. Toque, toque, toque. Uma série de batidas ecoou na porta. Masatsuki Aozaki franziu a testa ligeiramente. Ao ver que Nemu havia terminado de arrumar o cabelo, gesticulou para que ela o abrisse. Quando viu o visitante, Masatsuki ficou um pouco surpreso. Era um homem que ele nunca tinha visto antes. Sua aparência tinha uma qualidade áspera e indomável. Cabelos longos e despenteados, um queixo desgrenhado coberto de barba por fazer e roupas um tanto esfarrapadas. Ele exibia um sorriso brilhante e descontraído, dando a impressão de alguém amigável e acessível. Mesmo assim, Masatsuki não conseguia se livrar de uma estranha sensação de familiaridade. Era a mesma sensação perturbadora que ele tinha ao olhar para Aizen de óculos. Não que esse cara chegasse perto do nível de Aizen, ele apenas emitia aquele mesmo tipo de vibração falsa e dissonante. Definitivamente alguém com más intenções. Aizen, o homem entrou, olhando para Mashiro Kuna, que estava recostado no sofá jogando. Com um toque de sentimentalismo, ele comentou. Ouvi dizer que o capitão Aozaki cuida muito bem de seus subordinados, e agora vejo que é verdade. Servir sob o comando do capitão Aozaki é realmente uma honra. Você deve ser Shuki Amagai, certo? Masatsuki Aozaki apoiou a cabeça na mesa com uma das mãos, completamente indiferente aos elogios de Amagai. O homem ficou momentaneamente atordoado pelo comportamento casual de Masatsuki, mas rapidamente recuperou a compostura e disse. Isso mesmo, eu sou Shuki Amagai. O capitão-comandante Yamamoto me designou para a 11ª divisão como seu assistente, sob a patente de tenente. Você é o grande herói que encerrou a guerra. Inicialmente eu queria procurá-lo no meu primeiro dia aqui, mas infelizmente você não estava por perto. Quando soube que você havia retornado hoje, vim visitá-lo imediatamente. Por favor, me oriente bem, capitão Aozaki. Shuki Amagai estendeu a mão sem hesitar, seu olhar sincero enquanto olhava para Masatsuki Aozaki, como um fã ansioso conhecendo seu ídolo. Assistente, hein? Masatsuki Aozaki soltou um suspiro, um pouco exasperado. Aquele velho Yamamoto tomando decisões como essa sem nem me avisar primeiro. Bem, estes são tempos incomuns, disse Amagai com uma risada tímida, coçando a cabeça. Tenho confiança nas minhas habilidades, então por favor, não se preocupe, capitão. Eu entendo o que o velho está pensando. Meus homens são os que desapareceram. Ele provavelmente só está com medo de que eu vá longe demais e mandou você ficar de olho em mim. Masatsuki riu e acenou com a mão em sinal de desdém. Se não houver mais nada, basta comparecer ao gabinete do tenente. Os assuntos do esquadrão estão sendo tratados por Gin e Shiro-chan no momento. Eles vão te ajudar a se estabelecer. Peça para Nemu me reportar qualquer atualização. Amagai retirou a mão, sorrindo sem jeito. Capitão Aozaki, você é muito tranquilo. Se for assim, talvez nos demos bem. A propósito, por que nunca te vi antes? Masatsuki recostou-se preguiçosamente na cadeira, abriu uma gaveta e tirou um saco de Konpei. Era algo que Yashiro Kusagishi havia escondido em seu escritório. De acordo com o acordo, todos os bens pertencentes ao grupo Zaraki pelos próximos 3.000 anos agora seriam dele. O que significava tecnicamente que todos os lanches de Yashiro eram propriedade dele. Então comê-los? Definitivamente não é roubar. Como poderia ser roubo se já era dele?
porque passei os últimos anos caçando Olols fora de Seireitei. Só fui transferido para cá recentemente, explicou Amagai com um sorriso. Rastreamento e caça são minhas especialidades. Talvez seja por isso que o capitão comandante me colocou na 11ª divisão. Ah, e outro companheiro veio comigo. Amagai olhou para Masatsuki, como se pedisse permissão para trazê-los para dentro. Depois que Masatsuki assentiu, Amagai abriu a porta e outra pessoa entrou. Era um homem de cabelo ruivo curto e óculos de armação roxa. Ele tinha uma aparência refinada, mas exalava uma aura tênue e assustadora. Este é Makoto Kibune, meu companheiro da Força Expedicionária. Ele também se juntou à 11ª divisão, apresentou Amagai. Prazer em conhecê-lo, Capitão Ozaki. Kibune ficou ao lado de Amagai e fez uma profunda reverência com um tom respeitoso. Não há necessidade de formalidades, mas Atsuki acenou com a mão. Kibune, sua Heiatsu é bem decente. Como você ainda não tem uma posição definida, pode começar como nono assento. Amagai e Kibune congelaram ao ouvir suas palavras. A Heiatsu deles estava completamente escondida, sem nenhum traço vazando, mas Masatsuki percebeu isso instantaneamente. Para pessoas como eles que prosperavam nas sombras, suprimir sua Heiatsu era uma habilidade fundamental. Eles se orgulhavam de estar no mesmo nível da 2ª divisão em termos de furtividade. Quão aterrorizante era a percepção espiritual desse cara. Mas, o nono assento? Isso foi muito menor do que eles esperavam. Capitão Ozaki, a Heiatsu de Kibune é de nível tenente, Amagai não pôde deixar de ressaltar. Mas Atsuki sorriu. Eu sei, mas esta é a patente mais adequada para ele. Se não fosse por alguém que se recusou a assumir o nono assento e insistiu em ser o 10º, a posição de Kibune teria sido o 10º assento. A expressão de Kibune escureceu um pouco, mas ele rapidamente a disfarçou. Heiatsu de nível tenente, mas apenas uma cadeira de nível médio? Que tipo de esquadrão ridículo era esse? Nem a 1ª divisão era tão absurda. Será que os 2 tenentes aqui, incluindo Amagai, eram na verdade da classe capitão? Isso era impossível. De jeito nenhum Yamamoto permitiria que tal divisão existisse. Na verdade, você não precisa se preocupar, disse Masatsuki de repente, sorrindo. Na 11ª divisão, força é tudo. Se você quer uma classificação mais alta, basta desafiar alguém acima de você. Contanto que você vença, você pode tomar a posição deles, incluindo minha capitania. Com essas palavras, Amagai franziu as sobrancelhas, sentindo como se Masatsuki o estivesse provocando. Os olhos de Kibune brilharam, cheios de uma ansiedade mal contida. Quando se formou na Academia Shi, sua única ambição era subir na hierarquia. Antes de se juntar à força de expedição, ele fez parte do Gotei 13. Mas como ele era obcecado em provar seu valor, ele frequentemente desconsiderava a segurança de seus companheiros nas missões, o que acabou fazendo com que ele fosse expulso. Agora, tendo atingido o nível de tenente Heiatsu, não havia como ele se contentar com um assento intermediário. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 316. Obrigado pela confiança, Capitão Ozaki. Farei o meu melhor para cumprir meus deveres como tenente. Shuki Amagai curvou-se profundamente em direção ao local de onde Masatsuki Ozaki havia acabado de partir, sua expressão transbordando gratidão. Chega, Amagai-sama. Não precisa exagerar. Uma voz fria interrompeu do lado. Makoto Kibune encostou-se na parede, ajeitando os óculos enquanto olhava para o homem que ainda segurava seu arco. Ao ouvir isso, o rosto de Shuki Amagai, tão profundamente enterrado que sua expressão estava escondida, curvou-se levemente nos cantos de sua boca, formando um sorriso levemente frio. Aquela expressão contrastava fortemente com o comportamento ousado, amigável e acessível que ele havia demonstrado alguns momentos antes. Haha, Kibune-kun, não seja tão impaciente, disse Amagai suavemente. Eu só acho esse tipo de apresentação divertido. Makoto Kibune franziu a testa, claramente descontente com a atitude de Amagai, mas suprimiu suas emoções e disse: Você certamente está de bom humor, Amagai-sama. Só não se deixe levar pela diversão a ponto de esquecer nosso objetivo. Shuki Amagai endireitou-se lentamente, seu olhar se voltando para a janela, onde um brilho zombeteiro surgiu em seus olhos. Houve alguns pequenos contratempos, mas o plano está progredindo bem. Ajustando seu uniforme, ele foi até a janela, olhando para Masatsuki Ozaki e Nemukuro Tsushi patrulhando o quartel. Achei que levaria mais tempo para ganhar a confiança do aluno premiado do capitão comandante, disse ele, erguendo levemente os cantos da boca em sinal de satisfação. Mas eu não esperava que ele tivesse tanta fé cega naquele seu mestre senil, ele nem sequer suspeita de nós. Ele balançou a cabeça com um sorriso frio. Parece que poderemos seguir em frente com nossos planos mais cedo do que o esperado. Seu reflexo no vidro permaneceu inexpressivo, seus olhos escuros, profundos e ilegíveis. Então, quais são minhas ordens agora, Tenente Amagai? Makoto Kibune estava ao lado dele, também olhando na direção em que Masatsuki Ozaki havia desaparecido. Desdém e ressentimento brilhavam em seus olhos. Um tolo ignorante. Cedo ou tarde, ele pagará o preço por sua estupidez. Como sempre, faça o que você faz de melhor, Kibune, disse Amagai com uma risada, depois se virou para o escritório do tenente. Masatsuki Ozaki tem um prestígio significativo na 11ª divisão. Para os membros, ele já é visto como o Shinigami mais forte, superando o próprio Yamamoto. Ele parece um indivíduo perigoso. Melhor não provocá-lo por enquanto. Se quisermos controlar esse time, teremos que começar em outro lugar. Conquiste a confiança e o apoio dos outros. Liderança não é só questão de força. Se tivermos o povo do nosso lado, eles nos seguirão de bom grado. A divisão será nossa. Shuki Amagai desviou o olhar para Kibune, com um leve sorriso nos lábios. Para alguém como você, isso não deve ser difícil, certo? Makoto Kibune assentiu levemente e soltou uma risada fria. Naturalmente. Amagai assentiu satisfeito. Então deixo isso com você. Ele deu um sorriso largo. Nos últimos dias Amagai estava observando a 11ª divisão, e o que ele descobriu o surpreendeu. 3 tenentes.
Um esquadrão desse tamanho, porém, todos os seus assuntos eram gerenciados pelos tenentes, enquanto o capitão Masatsuki Aozaki estava frequentemente ausente. Era um absurdo, mas para Magai, era exatamente o tipo de situação que ele esperava. Com o capitão praticamente ocioso, a verdadeira autoridade dentro do esquadrão estava com os tenentes. Isso significava que sua única competição vinha dos outros tenentes. Com as estratégias certas, eles não precisariam ser obstáculos, ele poderia transformá-los em ativos. E se havia uma coisa em que Makoto Kibune se destacava, era em semear a discórdia. Um sorriso cúmplice brilhou nos olhos de Amagai. Esta divisão foi a escolha perfeita. Ao mesmo tempo, uma onda de desprezo tomou conta dele. Aquele tolo confiou em um completo estranho sem a menor dúvida ou cautela. Que ingenuidade, era risível. Tal mestre, tal aluno. Um bando de idiotas. No caminho para a residência Aozaki, Nemu Kurotsushi não pôde deixar de perguntar. Ele acabou de chegar, e você já o reconhece como tenente tão facilmente? Isso é mesmo aceitável? Se os membros da equipe estiverem insatisfeitos, isso pode causar problemas. E no final, não será você quem vai lidar com a bagunça? Honestamente, Nemu não entendeu muito bem. De acordo com as regras da 11ª Divisão, os novatos não deveriam primeiro provar sua força diante do time? Apesar de sua aparência delicada como secretária, Nemu também era a 8ª sede da divisão, uma posição que ela conquistou com os punhos. Como uma alma artificial, ela passou por ajustes técnicos que aceleraram seu crescimento, superando Shinigami comuns como Rukia. Foi por isso que ela recebeu treinamento pessoal de Masatsuki Aozaki desde o início. Entre as 3 irmãs, sua força só ficava atrás de Aura Mishibane, que possuía o Saketsu do Rei das Almas. Mas Rukia estava rapidamente alcançando-a. Afinal, ela também começou a receber treinamento particular de Masatsuki Aozaki, e seu crescimento seria rápido. Problemas? Você está dando crédito demais a esses dois, respondeu Masatsuki Aozaki com um sorriso irônico. Superando-os em esquemas? Conseguiriam enganar Gin e Shimaru? Vencer uma luta? Conseguiriam derrotar Zaraki Kenpachi? Que piada! Além disso, a 11ª Divisão estava cheia de lunáticos. E o que os fez se submeter? Punhos. Se seus punhos fossem grandes o suficiente, esses lunáticos ouviriam. Se não, não importava o que você dissesse. Preocupado com isso? Nemu, melhor ir para casa e dormir um pouco. À medida que o sol se punha no horizonte, a escuridão rapidamente consumiu o mundo. No quartel-general da 11ª Divisão, Zaraki estava no campo de treinamento, balançando sua Zanpakuti sem pensar. De vez em quando, um sorriso torto surgia em seu rosto, seus olhos brilhando com intensidade selvagem. Até, passos se aproximaram. Os sinos em seu cabelo tilintavam com um som incomum. Kenpachi franziu a testa, irritação estampada em seu rosto. Essa Heiatsu, tão fraca e ainda assim ousa chegar perto de mim? Ele não tinha talento natural para sentir Heiatsu. Então, para compensar essa falha, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami criou esses sinos para ele. Eles não apenas detectaram a direção da Heiatsu, mas também sua intensidade. Por meio do volume e da frequência de vibração, os sinos transmitiam os resultados diretamente para Kenpachi. E quem quer que estivesse se aproximando agora, era fraco. Tão fraco que nem valia a pena sua atenção. Tenente Zaraki ainda está treinando tão tarde? Makoto Kibune se aproximou da cerca, ajeitando os óculos com um sorriso suave, quase educado. Como um Shinigami de nível tenente, Kibune não era exatamente fraco. De fato, sua força superava a de 90% dos membros da divisão. E com seu comportamento sutilmente gentil e hábito de colocar os outros em primeiro lugar, ele rapidamente conquistou o favor do esquadrão. Em apenas um dia, ele já estava familiarizado com muitos deles. Kenpachi Zaraki respondeu friamente, sem sequer olhar para Kibune. Ele simplesmente continuou brandindo sua lâmina cortando o ar com uma força afiada e penetrante, quase como se estivesse cortando o próprio tecido do espaço. Mas ele não estava satisfeito. Ainda não é rápido o suficiente. Ainda não é forte o suficiente. Quando finalmente alcançarei Aozaki? Mal posso esperar para lutar com ele. Tenente Zaraki, o senhor é bastante dedicado. Que tal dar uma pausa? Makoto Kibune, imperturbável pela indiferença de Kenpachi, teve uma sombra cruzando seus olhos, mas desapareceu num instante, substituído pelo seu sorriso agradável de sempre. Ele perguntou casualmente. O capitão comandante Yamamoto lhe ensinou essas técnicas. Ou, você está usando o capitão Masatsuki Aozaki como seu oponente imaginário agora? Embora formulada como uma pergunta, a certeza na voz de Kibune era inegável. Afinal, ele havia feito sua pesquisa, reunindo muitas informações sobre Kenpachi Zaraki e Masatsuki Aozaki muito antes dessa conversa acontecer. Capítulo 317. Kenpachi Zaraki sempre quis derrotar Masatsuki Aozaki e o desafiou diversas vezes. A questão principal era que, como tenente Gin Ishimaru e Shiri Tsugaya estavam constantemente sobrecarregados de trabalho. Ainda Kenpachi, ele não fez nada. Essa era a informação que Makoto Kibune havia reunido, e a partir dela, ele tirou uma conclusão. Kenpachi Zaraki não tinha autoridade real. Ele foi afastado. Não havia como ele e Masatsuki Aozaki se darem bem. Tenente Zaraki, você parece um pouco entediado. Normalmente, quando o capitão Aozaki não está por perto, os assuntos do esquadrão são deixados para os tenentes, não é? Acabei de sair do escritório. O tenente Shimaru e o tenente Tsugaya estavam lá dentro, parecendo extremamente ocupados. Makoto Kibune deliberadamente direcionou a conversa para Masatsuki Aozaki e os outros tenentes. Ele estudou Kenpachi Zaraki com um sorriso sutil. Esse foi seu primeiro alvo. Um Shinigami que teve o privilégio de aprender com o próprio Yamamoto. Não é uma relação direta de mestre-discípulo, mas ainda assim, se Yamamoto o valorizava o suficiente para treiná-lo pessoalmente, ele não era um Shinigami comum. Se conseguissem transformá-lo, ele seria um recurso inestimável.
Do que diabos você está falando? Kenpachi inclinou a cabeça visivelmente irritado. De onde surgiu esse fracote? De algum tipo de comediante? Aparecendo do nada e falando um monte de bobagem sem sentido. Que chatice. Se não fosse pelas ordens de Masatsuki Aozaki de não matar companheiros indiscriminadamente, ele teria matado esse cara por interromper seu treinamento. Você não acha que o Capitão Aozaki está sendo um pouco tendencioso? Os lábios de Makoto Kibune se curvaram levemente, seu rosto quase escondido nas sombras. O tenente Tsugai ainda é apenas uma criança, mas foi promovido a tenente e encarregado da gestão do esquadrão. Isso não parece um pouco estranho para você? Se bem me lembro, o tenente Shimaru e o tenente Tsugaya sempre tiveram um bom relacionamento com o Capitão Aozaki, não é? Talvez seja exatamente por isso que as coisas acabaram desse jeito. Quando ele terminou, o tom de Kibune ficou mais pesado, como se ele estivesse oferecendo um conselho sincero. Na verdade, essa era sua tática habitual, semear dúvidas, manipular pensamentos, fazer as pessoas agirem por conta própria. E agora, Kenpachi Zaraki, um Shinigami pessoalmente reconhecido pelo capitão comandante, logo estaria dançando ao som de sua música. Um bom relacionamento? O olhar de Kenpachi se voltou para ele, com um lampejo de dúvida em seus olhos. No momento em que seus olhos se encontraram, um lampejo de excitação surgiu nos olhos de Makoto Kibune. Finalmente, ele conseguiu a atenção de Kenpachi. Um bom começo. Tenente Zaraki, o senhor realmente nunca questionou sua situação atual? Como chegou a esse ponto? A voz de Makoto Kibune ficou séria, seu olhar profundo e investigativo. Suas palavras não foram apenas uma sugestão, foram um desafio. Quando o Capitão Aozaki não está aqui, o tenente Shimaru e o tenente Tsugaya comandam o esquadrão. Você também é tenente, mas é como se o esquadrão não tivesse nada a ver com você. Você só é chamado quando há uma missão. E cada missão envolve riscos perigosamente altos. Quase sempre você é enviado para lutar contra um oponente poderoso. Isso não lhe parece estranho? Você nunca se perguntou por quê? O que há para se perguntar? Kenpachi pareceu genuinamente confuso, como se a pergunta em si fosse ridícula. Não se preocupar com nada, apenas lutar e ficar mais forte. Isso não era uma coisa boa? O que? Ao ouvir as palavras de Kenpachi Zaraki, Makoto Kibune ficou momentaneamente atordoado, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Ele é o tenente, mas não tem autoridade real. E ele não se importa? Para alguém tão ambicioso e sedento de poder como Makoto Kibune, isso era incompreensível. Há algo errado nisso? Kenpachi Zaraki olhou para ele confuso. Kibune ficou sem palavras. Ele olhou para o homem à sua frente, incrédulo. Ele realmente não tem desejo de poder? Uma coisa era para os membros de patente mais baixa do esquadrão, mas Kenpachi Zaraki era um tenente. E no entanto ele não tinha autoridade alguma. Ele não estava bravo? Não achou injusto? Makoto Kibune sentiu como se toda sua visão de mundo tivesse sido destruída. Ele não pôde deixar de levantar a voz. Você não vê? Isso é prova de que Masatsuki Aozaki não confia em você. Ele está te tratando como se você nem importasse. Se você ao menos me escutasse. Antes que ele pudesse terminar, uma dor lancinante explodiu em seu ombro. Sangue espirrou no ar. Ele caiu de joelhos com um estalo nauseante. Sua escápula havia quebrado. A agonia distorceu seu rosto em uma careta. Mas isso não foi o pior. Uma pressão de gelar os ossos percorreu seu corpo, penetrando até o âmago. A sede de sangue avassaladora fez sua respiração ficar ofegante. Como se tivesse sido lançado num abismo sem escapatória. Ele percebeu isso então. Kenpachi Zaraki pretendia matá-lo. Blá blá blá. Do que diabos você está falando? Kenpachi estava acima dele, sem expressão, olhando para baixo como um predador avaliando sua presa. Você ficou falando sem parar esse tempo todo e eu não entendi absolutamente nada do que você disse. Então toda essa bobagem era só para me fazer ouvir você? Então por que não me desafia direito? Se é isso que você quer, então tente me derrubar. Esse cara é louco. Quem diabos balança sua espada sem dizer uma palavra? E contra um colega de equipe, nada menos. Isso é completamente absurdo. A mente de Makoto Kibune se despedaçou. Ele queria semear a discórdia entre Kenpachi Zaraki e Masatsuki Aozaki. Mas desde o começo, ele cometeu um erro fatal. Kenpachi não se ressentiu de Masatsuki Aozaki. Na verdade, o verdadeiro problema era que alguém como Kenpachi nunca deveria receber poder. Meu chefe me disse para não atacar meus próprios companheiros de esquadrão. Por um breve momento, a esperança brilhou nos olhos de Makoto Kibune. Então, Kenpachi levantou sua espada mais uma vez, desta vez mirando diretamente no peito de Kibune. Mas foi você quem me desafiou primeiro. Então posso te derrubar agora, certo? Sovosh. Um som agudo e sibilante rasgou o ar. A ponta irregular da lâmina esculpia um arco frio e implacável. O brilho do aço causou um arrepio na espinha. E então, um grito de gelar o sangue quebrou o silêncio. Makoto Kibune foi lançado voando como uma pipa quebrada. Um corte profundo e grotesco abriu-se em seu peito, e o sangue jorrou incontrolavelmente. Seus olhos se arregalaram de desespero e arrependimento. Eu não deveria ter vindo aqui. Eu realmente não deveria ter vindo. Onde diabos está Magai? Apresse-se e salve-me. Este homem, ele não era normal. Ele era um completo lunático. Sua visão ficou turva. Sangue jorrava de seu ferimento e seu corpo ficava dormente. A dor, a perda de sangue. Sua consciência desapareceu rapidamente. Em segundos, ele desmaiou. Diz, aquele idiota realmente teve coragem de desafiar Kenpachi. Não muito longe dali, e Kakumadarame estava de braços cruzados e com um sorriso divertido no rosto. Vai, Kenshan! Perto dali, Yashiruko Zajishi levantou as mãos animadamente, comemorando. Você provavelmente não deveria encorajá-lo, suspirou Yumishika Ayazegava. Se isso continuar, esse cara vai acabar morrendo. Num piscar de olhos, Shuki Amagai apareceu no campo de treinamento. Seu olhar pousou em Makoto Kibune e por um momento seus músculos faciais se contraíram. Choque e raiva brilharam em seus olhos. Mas durou apenas um instante.
Ele rapidamente recuperou a compostura, seu rosto anuviado pela preocupação. Amagai se agachou e rapidamente apoiou Kibune contra a parede para estancar o sangramento. Um momento depois, ele rasgou um pedaço de pano da manga e enrolou-o firmemente ao redor do ferimento. Quando terminou, ele soltou um suspiro silencioso e se levantou. Ele franziu as sobrancelhas enquanto observava a cena à sua frente. Capítulo 318. Tenente Zaraki, não sei o que Makoto Kibune fez, mas você não acha que foi longe demais? Na atmosfera tensa, Shuki Amagai elevou a voz, personificando plenamente a imagem de um superior preocupado. Qualquer um que testemunhasse a cena não suspeitaria de suas segundas intenções. Ele queria que eu ouvisse. Isso significa que ele me desafiou. Eu simplesmente aceitei, respondeu Kenpachi Zaraki com um sorriso indiferente, lançando-lhe um olhar de desdém. Ao ouvir isso, os membros do esquadrão ao redor imediatamente perderam o interesse. Um desafio é um desafio. Se você leva uma surra, você a enfrenta de pé. Essa é a regra da 11ª divisão. Se você é mais fraco, encontra um jeito de ficar mais forte. Reclamar que alguém é forte demais não tem sentido. A expressão de Kenpachi Zaraki permaneceu calma. Ele não sentiu nenhuma culpa por ferir gravemente Makoto Kibune. Se fosse um camarada de longa data, ele não teria ficado exatamente triste, mas talvez houvesse alguma reação. Mas para alguém como Makoto Kibune, um recém-chegado que ele mal conhecia, não vale o investimento emocional. Honestamente, se não fosse pela ordem de Masatsuki Aozaki proibindo matar companheiros de equipe aleatoriamente, ele teria eliminado o inseto irritante na hora. Este esquadrão. Percebendo a mudança abrupta na atmosfera, Shuki Amagai sentiu uma contração no canto do olho. O que diabos havia de errado com esse esquadrão? Aquele cara acabou de cortar o próprio subordinado. E ninguém tinha nada a dizer sobre isso? Como alguém assim pode ser sequer um tenente? Ele supôs que Masatsuki Aozaki era apenas um idiota, mas descobriu-se que sua abordagem à gestão do esquadrão era totalmente implacável. Nesse momento, ouviu-se um suave assobio. Yashiro Kusagishi agachou-se perto da cerca, observando Makoto Kibune, que já estava inconsciente. Ela balançou a cabeça com um sorriso. Esse cara é tão fraco, mas mesmo assim ousou desafiar o Kenshan. Tenho que admitir, isso é muito corajoso. Tenente Amagai, não se preocupe, alguém já foi informar a 4ª divisão, disse Ayasegawa Yumishika, lançando um olhar de soslaio para Yashiro. Ele percebeu imediatamente que ela não havia dado um apelido à nova tenente. Esse cara nem me desafiou e já foi direto para o tenente? Estou sendo realmente subestimado. Ikakuma Darame se aproximou com sua Zanpakuti apoiada em seu ombro e uma expressão feroz. Se eu tiver a oportunidade, não me importaria de dar uma lição a esse novato. Ouvindo os comentários de todos, o olho de Shuki Amagai tremeu novamente. Obrigado, Tenente Kusagishi, 10º assento Ayasegawa. Desculpe pelos problemas que Makoto Kibune causou. Ele se curvou levemente antes de rapidamente carregar Makoto Kibune para longe do campo de treinamento. Sua próxima parada, a 4ª divisão. Não apenas porque ele estava imerso no ato. Os ferimentos no ombro e no peito de Makoto Kibune eram ferimentos profundos e graves. Se ele não recebesse tratamento logo com seu nível de força, ele poderia não sobreviver. Caramba, que confusão. Parece que essa turma de novatos é incrível. Do escritório do tenente próximo, Shiri Tsugaya olhava pela janela, falando com um ar de antiguidade. Espero que eles saibam quando se conter. Muita energia pode facilmente causar lesões, comentou Gin Ishimaru, estreitando os olhos enquanto estava atrás de Tsugaya. Tsugaya lançou-lhe um olhar cauteloso. Gin olhou para ele dando um sorriso amigável. Apressem-se e terminem suas tarefas de esquadrão. O treinamento continua hoje à noite. Com essas palavras, a expressão de Tsugaya mudou instantaneamente. Eu ainda estou crescendo, sabia? Lidar com tarefas de esquadrão é uma coisa. Mas por que diabos minha carga de treinamento dobrou de repente? Eu mal consigo dormir o suficiente. E se eu parar de crescer? Droga, Masatsuki Aozaki, entrar para esse esquadrão foi a pior decisão de todas. Mundo dos vivos, Jeishi, cidade de Karakura. Masatsuki Aozaki caminhava distraidamente pela rua com Nemukuro Tsushi, completamente entediado. Fazer compras para meninas era como jogar para meninos, irresistível. Desde a era moderna, o mundo dos vivos mudou num ritmo surpreendente. Na década de 1980, o país entrou em uma era de prosperidade sem precedentes. Há apenas alguns anos, esta nação insular antes esquecida tornou-se a 2ª maior economia do mundo. Ultimamente as pessoas até estavam falando em comprar toda a América. Mas Atsuki Aozaki, no entanto, não se importava nem um pouco com tais devaneios. O que o interessava era como esse mundo cada vez mais deslumbrante estava começando a se assemelhar ao que ele tinha em suas memórias. Dê mais algumas décadas e se ele tiver a oportunidade de visitar a grande nação ocidental desta era, ele poderá ver lugares familiares. Comparado ao Seireitei, onde o cenário permaneceu inalterado por milênios, a rápida evolução do mundo dos vivos foi muito mais cativante, especialmente para as garotas. E assim, acompanhá-los em viagens de compra se tornou mais ou menos uma de suas atividades de lazer rotineiras com suas amantes. Dentro de uma loja de roupas femininas, Masatsuki Aozaki encontrou um assento e observou Nemukuro Tsushi experimentando roupas. Comprar coisas no mundo dos vivos sempre foi um incômodo para eles. Como almas, eles precisavam usar Jigai para interagir com pessoas comuns. Felizmente, com o conversor de Reishi trabalhando junto com o Senkaimon, eles puderam evitar alguns dos inconvenientes habituais? Pelo menos eles não precisaram se preocupar em levar suas compras de volta para a sociedade das almas. O Jigai de Masatsuki Aozaki, é claro, foi criado à sua própria semelhança. Ele era alguém que sabia como usar suas vantagens naturais. Não havia como ele deliberadamente ficar com uma aparência desagradável e assustar as garotas bonitas. Ignorando as garotas JD, JK, JC e JS tirando fotos dele, ele se esparramou preguiçosamente no assento e suspirou.
Fazer compras é realmente exaustivo. Era algo que ele nunca esperava. Ele estava além da vida e da morte, mas, de alguma forma, até ele conseguia ficar exausto de fazer compras. Ele não tinha certeza de quanto tempo havia se passado quando uma comoção repentina aconteceu nas proximidades. Eu te disse, eu não vou voltar. Ficar enclausurada naquele lugar todos os dias é insuportável. Mas, jovem, sua situação atual é muito perigosa. Você não pode deixar que esses esquadrões da morte a encontrem. Sim, mesmo que o Jigai possa ocultar sua Heiatsu, ainda há risco de exposição. É muito mais seguro ficar dentro da barreira. Não me importo. Recuso-me a acreditar que eles ousariam fazer um movimento em plena luz do dia, isso alertaria o Gotei 13. Não muito longe dali, uma jovem loira de feições delicadas discutia em voz alta. À primeira vista, ela parecia estar na adolescência. Ela usava um uniforme escolar enorme, o que lhe dava uma aparência adorável. Os dois homens parados atrás dela trocaram olhares e soltaram suspiros desamparados. O mais magro era Rizei Kenzaki. O alto e musculoso era Rusaburo Ingava. Eles também eram conhecidos como Kenri e Enri, ambos leais servos do clã Kazumiji. Ao verem sua princesa agindo de forma tão imprudente, um sorriso amargo surgiu em seus rostos. Kurishi e o Kazumiji pode não entender a gravidade da situação, mas eles entenderam. Não era uma viagem de lazer. Eles eram fugitivos. Durante anos, os anciões do clã Kazumiji sofreram uma repressão implacável nas mãos de Gyakukomoi. Naturalmente, as tensões chegaram a um ponto de ruptura. Aproveitando a oportunidade, Gyakukomoi lançou um expurgo sob o nome do chefe do clã. Ele até planejou eliminar a própria Hurishio e tomar o controle total do clã Kazumiji. Agora, eles estavam sendo caçados pelos esquadrões da morte que ele havia enviado atrás deles. Enquanto eles pensavam no próximo passo, uma névoa espessa se espalhou pela rua, engolindo tudo o que viam. Essa presença são os esquadrões da morte de Komoi. As expressões de Kenri e Enri mudaram drasticamente, suas pupilas encolhendo enquanto eles rapidamente se posicionavam na frente de Hurishio. Reagindo imediatamente, eles descartaram seus Jigai e sacaram suas Zanpakuti, prontos para libertá-los a qualquer momento. Figuras emergiram da névoa, e a batalha estava prestes a começar. Os assassinos, vestindo uniformes estilo ninja com camadas de armadura de samurai, sacaram suas lâminas e atacaram. Suas armas, cada uma com formato único, eram claramente diferentes das Zanpakuti padrão. Essas eram as armas características do clã Kazumiji? Bakoto. Droga, eles nos encontraram tão rápido. Floresça loucamente Benishidari. Kenri rugiu segurando sua lâmina com ambas as mãos enquanto pétalas rosas floresciam de sua superfície. Rocha Daishimaru. Enri seguiu o exemplo, liberando sua Zanpakuti. A longa espada brilhou antes de se transformar em um par de enormes manoplas negras. Mesmo com suas armas liberadas, eles não ousaram relaxar. Eles eram superados em número por uma dúzia de assassinos de elite. E liberar sua Zanpakuti não era nenhuma vantagem especial. Eles sabiam que os Beck não eram verdadeiros Zanpakuti, mas ainda possuíam habilidades de liberação semelhantes. Droga! Eles estão lançando um ataque aqui, de todos os lugares. Não tem medo que a Sociedade das Almas descubra? Kenri cerrou os dentes, bloqueando o golpe de um assassino que se aproximava. Enquanto isso, Hurishio Kazumiji entrou em pânico. Ela correu freneticamente e acabou tropeçando na loja mais próxima. E em sua fuga cega, ela inevitavelmente tropeçou. Como uma cena clichê saída diretamente de um anime. Ela caiu em cima de um homem que estava descansando casualmente lá dentro. Capítulo 319. Não sei se devo chamar isso de sorte ou azar. A jovem Sociedade das Almas estava sendo procurada há mais de meio mês, e por acaso a encontrei. Mas isso parece um problema. Masatsuki Aozaki moveu o objeto desconhecido que estava em seu rosto para seu colo. Hurishio Kazumiji sentiu o calor e a respiração abaixo dela. Um lampejo de confusão cruzou seu rosto. Por que isso parece tão familiar? Ela olhou para baixo e seu rosto ficou levemente vermelho. Naquele momento, a expressão de Enri mudou drasticamente. O quê? O que está acontecendo? Seus olhos se arregalaram em choque. A rua antes movimentada e cheia de pessoas agora estava em completo silêncio. Um por um, os pedestres desabaram como se tivessem sido atingidos por uma força invisível. É Heiatsu, essa Heiatsu aterrorizante. Kenri ofegou, seu rosto pálido como papel. A pressão avassaladora pesava sobre ele, fazendo suor frio escorrer pelo seu rosto. Hurishio Kazumiji soltou um grito de surpresa quando Masatsuki Aozaki se separou instantaneamente de seu Jigai. No instante seguinte, um clarão de fogo se acendeu. Tome cuidado. Masatsuki Aozaki falou suavemente, segurando Hurishio Kazumiji enquanto se sentava. Uma mulher deslumbrante em um kimono vermelho surgiu como uma visão de um sonho, sua figura gradualmente se tornando mais clara diante dos olhos de todos. De repente, chamas brilhantes surgiram do nada, queimando intensamente com calor abrasador e brilho intenso. De dentro da névoa espessa, gritos agonizantes ecoavam, agudos e assustadores, ecoando profundamente nos corações de todos. Em um instante, Kenri, segurando sua katana, arregalou os olhos em descrença. Num piscar de olhos, ele viu apenas um clarão de fogo. E então, os inimigos foram reduzidos a cinzas. Perto dali, Enri engoliu em seco. Antes mesmo que pudessem processar o que tinha acontecido, Hurishio Kazumiji de repente soltou um grito agudo. Então, como o jovem leopardo ágil, ela investiu contra o Shinigami que havia falado. Ela agarrou-se firmemente ao pescoço dele, enrolando-se em volta dele como um koala, recusando-se a soltá-lo, não importa o que acontecesse. É você, Masatsuki-sama. Finalmente te encontrei, Masatsuki-sama. Hurishio Kazumiji estava tão tomada pela emoção que seus olhos se encheram de lágrimas, sua voz tremia enquanto ela gritava. Tudo bem, acalme-se. Não é como se não nos víssemos há séculos, disse Masatsuki Aozaki, com uma expressão confusa no rosto, embora ainda a tranquilizasse gentilmente.
Com uma mão apoiando seu pequeno corpo, ele facilmente a levantou em seus braços. Horishi Kazumiji não era nenhuma estranha para ele. Vê-la uma vez por mês já era raro, e o último encontro deles havia ocorrido há pouco mais de um mês. Pelo jeito que ela falou, qualquer um pensaria que eles estavam separados à metade de uma vida. Mas Atsuki-sama, muito obrigado. Kerry e Henry finalmente saíram do transe e correram para se curvar respeitosamente diante de Masatsuki Aozaki. Como vassalos hereditários do clã Kazumiji, eles estavam bem cientes do status de Masatsuki Aozaki como um nobre de alta patente. Sua etiqueta era impecável, sem o menor sinal de desrespeito. Masatsuki Aozaki olhou para eles. Vocês sabem mesmo como causar problemas. O Gotei 3 inteiro está um caos por causa de vocês. Não é culpa nossa, Masatsuki. É tudo culpa do Gyaku Moi. Eu sabia que aquele cara era má pessoa desde o começo. Horishi Kazumiji bufou com raiva, seus olhos brilhando de frustração. Aquele desgraçado até tentou me matar. Mas agora que te encontrei, Masatsuki, isso é perfeito. Quando voltarmos vou fazê-lo pagar. Quanto mais falava, mais animada ficava. Mesmo com Masatsuki Aozaki a segurando no alto, ela continuava chutando as perninhas em protesto. Masatsuki-sama, este não é o melhor lugar para colocar o papo em dia. Devíamos ir para outro lugar primeiro. Kenri, ainda coberto de sangue, sugeriu enquanto olhava para as pessoas inconscientes espalhadas pelo chão. Nocautear uma multidão com nada além de Heiatsu. Aterrorizante. Masatsuki Aozaki voltou seu olhar para Nemukuro Tsushi, que tinha acabado de sair do vestiário. Você escolheu alguma coisa? Ele perguntou. Nemo assentiu, dobrando cuidadosamente as roupas e colocando-as em uma sacola antes de deixar uma pilha grossa de notas no balcão. Com isso, os 5 saíram juntos da loja de roupas. Lá fora, além dos civis inconscientes espalhados pelo chão, a rua permanecia inalterada desde quando eles chegaram. As chamas devastadoras de Hijin Jakka foram habilmente controladas, deixando os arredores praticamente intocados. Masatsuki Aozaki examinou a área quando, de repente, notou uma figura solitária parada no meio da multidão caída. Uma jovem de cabelos curtos e vibrantes, de um laranja vibrante. Ela não parecia ter mais de 10 anos, vestida com uniforme escolar e segurando várias sacolas de compras nas mãos. Ao redor dela, várias outras garotas com uniformes iguais estavam inconscientes, esparramadas desleixadamente. Claramente, eles estavam em um passeio em grupo. Masatsuki Aozaki estudou a garota atentamente antes de concordar. Nada mal, pequenina. Minha Heiatsu sozinha é suficiente para subjugar a maioria dos oficiais sentado, mas você continua aqui, imperturbável. E em uma idade tão jovem, você tem o potencial de um capitão. Os olhos da garota se arregalaram ao observar o traje de Shinigami de Masatsuki Aozaki. Um lampejo de pânico passou por seu olhar. Você é um Shinigami? Você me salvou? Te salvar? Isso é um pouco demais, riu Masatsuki Aozaki, acenando com a mão em desdém. Com seu nível de Heiatsu, escapar não deveria ter sido difícil para você. Seus olhos dourados brilhavam de curiosidade. Mas para você saber sobre Shinigami, você não é uma criança comum. Então me diga, pequena, quem é você? A menina engoliu em seco, lembrando-se da pressão terrível que sentiu antes. Na verdade, eu sou um Quincy. Ela olhou cautelosamente para Masatsuki Aozaki, como se temesse o homem de aparência gentil que tinha deixado Horishi praticamente encantada ao seu lado. Um Quincy, hein? Masatsuki Aozaki bateu palmas, um sorriso malicioso surgindo em seus lábios. Isso me lembra que tenho 2 Quincy's em casa. Mas comparados a você, pequena, eles não são nem de longe tão bem comportados. Uma delas é um pouco agitada demais. Quando fica animada, tem o péssimo hábito de coçar minhas costas. A outra só se importa com comida. Tem um temperamento terrível também. Toque no cabelo dela e ela faz birra. Se ao menos eles fossem tão obedientes quanto você. Os maxilares de Kenri e Henry quase atingiram o chão. Eles encararam Masatsuki Aozaki com os olhos arregalados. Eles ouviram direito? Não tem como. Esse homem, ele realmente tinha 2 Quincy morando em sua casa? Os 2 trocaram olhares antes de concordarem silenciosamente, não tinham ouvido nada. Este era Masatsuki Aozaki, um homem com influência avassaladora na Seireitei. O clã Kazumiji não estava em posição de desafiá-lo, especialmente porque ainda precisavam de sua ajuda. A garota ficou paralisada com confusão brilhando em seu olhar. Ela sempre acreditou que os Shinigami eram monstros cruéis que exterminavam Quincy à primeira vista. No entanto, ali estava um Shinigami, gentil, bondoso, falando de Quincy de uma maneira tão casual, até afetuosa. Ele era o único? Ou outros Shinigami também eram assim? Se ao menos isso fosse verdade. Masatsuki Aozaki sorriu e gentilmente colocou a mão na cabeça da garota, bagunçando seus cabelos de leve. Sua voz era suave. Tudo bem, pequenina. Vá para casa. Alguém vai cuidar das coisas aqui, então quando você voltar, não fique falando sobre o que viu, ok? Ele deu um tapinha reconfortante no ombro dela, fazendo sinal para que ela fosse embora. A menina saiu do seu transe e rapidamente assentiu. Quando ela olhou para cima novamente, o grupo havia desaparecido sem deixar vestígios. Capítulo 320. O mundo dos vivos, cidade de Karakura, dentro de uma mansão tradicional. Masatsuki, por favor me ajude. Horishi Kazumiji sentou-se no colo de um homem, olhando para Masatsuki Aozaki com olhos lamentáveis. No segundo seguinte, Masatsuki Aozaki afagou gentilmente sua cabeça. Ela imediatamente ficou em silêncio, suas bochechas ficando vermelhas. Parecia que ela estava envergonhada. Sentada no colo de Masatsuki Aozaki, ela se sentia completamente segura, sem nenhuma preocupação em seu coração. De repente, Gyaku Moi e seus assassinos não pareciam mais tão assustadores. Por que você não foi direto para o Gotei 13? Por que veio para o mundo dos vivos? Masatsuki Aozaki perguntou com um sorriso, segurando a garota firmemente em seus braços.
Se você tivesse ido ver o mestre, ele definitivamente teria te protegido. Não é que duvidemos da lealdade do capitão comandante Yamamoto à nobreza. Kei hesitou por um momento, como se percebesse que poderia ter falado errado, e instintivamente olhou para Masatsuki Aozaki. Vendo que sua expressão permanecia inalterada, Kei continuou. Mas a situação era urgente demais na época. Só eu e Henry não conseguimos nem tirar a jovem do clã Kazumiji. Não tivemos escolha a não ser usar o Shinkaimon para escapar para o mundo dos vivos, mal conseguindo sair vivos. Mas Atsuki Aozaki ergueu uma sobrancelha. Hurishio ainda é jovem, então é compreensível que ela não tenha conseguido enfrentar Gyaku. Mas vocês dois servos hereditários comparados àquele velho bastardo, estão fazendo um trabalho terrível. Como você permitiu que ele assumisse o controle total sobre o poder da família? Você não tinha nenhum plano de contingência? Kenri soltou uma risada amarga e suspirou impotente. Mas Atsuki-sama, você pode não saber disso, mas embora Henry e eu sejamos retentores hereditários, Gyaku tinha a confiança profunda do antigo chefe da família. Após a morte do antigo chefe, Gyaku assumiu todos os assuntos familiares em nome da jovem. Mesmo que quiséssemos detê-lo, não tínhamos poder para fazê-lo. Ao ouvir isso, Masatsuki Aozaki se virou para olhar para Hurishio Kazumiji. A maior parte dessa história já havia desaparecido de sua memória, deixando apenas uma vaga impressão. Ele já havia perguntado a ela sobre a situação do clã Kazumiji antes, mas ela sempre insistia que estava tudo bem. Ele presumiu que Gyaku Kumoi havia abandonado qualquer ambição depois de reconhecer o quão próximos ele e Hurishio eram. Agora estava claro, ela estava fingindo ser corajosa o tempo todo, sem nunca lhe contar toda a verdade. Talvez Gyaku Kumoi tenha percebido a pressão exercida por Masatsuki Aozaki, e foi por isso que ele decidiu se rebelar tão cedo. Hurishio Kazumiji, percebendo que sua mentira havia sido exposta, corou ainda mais. Ela simplesmente queria manter sua dignidade diante de Masatsuki Aozaki. Quem imaginaria que isso aconteceria? Na verdade, ela já sentia há muito tempo que havia algo errado com Gyaku Kumoi. Mas depois que seus pais faleceram, a autoridade do líder do clã caiu completamente em suas mãos. Ela quase não tinha poder real próprio. Apesar de muitos da geração mais jovem serem amigáveis com ela, a geração mais velha era uma história diferente. Os mais velhos da família eram todos ambiciosos, ansiosos para tomar o máximo de poder possível da linhagem principal. Tanto os funcionários do ramo quanto parentes distantes a observavam como lobo circulando suas presas. No final, as únicas pessoas em quem ela realmente podia confiar eram Kenri e Henry, os dois servos que estavam ao seu lado desde a infância. Enquanto Hurishio Kazumiji estava perdido em pensamentos. Bang, bang. Dois baques agudos ecoaram pela sala. Kenri e Henry se ajoelharam juntos, pressionando suas testas firmemente contra o chão. Por favor, Masatsuki-sama, você deve ajudar Hurishio-sama. Estamos dispostos a atendê-lo como você desejar, em retribuição à sua grande gentileza. Masatsuki Aozaki, completamente desinteressado, acenou com a mão em sinal de desdém. Desculpe, mas dois homens adultos se comprometendo comigo? Isso não é nada atraente. Além disso, não precisa ir tão longe. Nem precisa que eu intervenha. Basta entrar em contato com o Gotei 13. Aquele fracote, Gyaku Komoi, não tem a mínima chance. Com o temperamento do velho, Gyaku Komoi fazendo algo assim era como pedir para ser abatido. Se as coisas acontecessem como esperado, seria um massacre completo. 9 em cada 10 vezes, Gyaku Komoi estaria morto antes mesmo de ter tempo de reagir. Mas, Hurishio Kazumiji olhou para cima, com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Ela se agarrou firmemente a Masatsuki Aozaki e com a voz trêmula continuou. Mas, não podemos contatar a Sociedade das Almas Masatsuki. Masatsuki Aozaki. Se você quer minha ajuda, não precisa ser tão dramático. Ele voltou seu olhar para Nemu Kurotsushi, que estava em silêncio por perto. Eles trocaram um olhar e Nemu entendeu imediatamente. Ela colocou a mão no Shihakus, tirou um pequeno comunicador em forma de ficha e o entregou. Kenri e Henry ficaram muito felizes e se curvaram rapidamente ao recebê-lo. Mas Atsuki Aozaki, não querendo ser arrastado para mais uma das tarefas do velho, silenciosamente saiu para se juntar a Nemu e dar uma olhada nas roupas que eles tinham comprado mais cedo, ocasionalmente fazendo comentários. Depois de um tempo ele escolheu uma roupa específica, um conjunto de funcionária de escritório. Um blazer preto elegante combinado com uma blusa branca na parte de cima, enquanto a parte de baixo era uma saia lápis simples e justa. Use isso hoje à noite. Nemu Kurotsushi assentiu calmamente, como se já tivesse previsto isso. Naquele momento, Masatsuki. Uma voz familiar chamou atrás dele. Uma mãozinha puxou a barra da manga dele. Você pode nos levar de volta para a Sociedade das Almas? Não haja como se fosse lamentável. Eu ainda quero aproveitar meu tempo no mundo dos vivos por mais alguns dias. Masatsuki Aozaki estendeu a mão e deu um leve toque na testa de Hurishio Kazumiji. Embora ele mal usasse força, ela agarrou a testa como se estivesse com dor. Masatsuki Aozaki ergueu uma sobrancelha. Ainda atuando? Eu pareço o tipo de cara que ficaria encantado por uma garotinha? O sol já estava se pondo. E esta noite, ele tinha algo muito mais importante esperando por ele. Nemu Kurotsushi em um traje de nível épico. Por que ele perderia tempo lidando com a bagunça do clã Kazumiji? Masatsuki, você é tão mal. Hurishio Kazumiji fez beicinho. Você já contatou o mestre, então qual a pressa? Por que não fica no mundo dos vivos por mais alguns dias? Masatsuki Aozaki olhou para ela com confusão fingida. Hurishio Kazumiji piscou. É isso mesmo. Por que não pensei nisso antes? Com a intervenção do capitão comandante não havia nada com que se preocupar. Ela finalmente conseguiu escapar para o mundo dos vivos, pôde ficar ao lado de Masatsuki e não precisou temer por sua segurança. Por que voltar tão cedo? Eu decidi, não vou voltar hoje. Hurishio Kazumiji cruzou os braços e declarou sua decisão com convicção. Kenri,
Perfeito. Visito o mundo dos vivos o tempo todo, conheço bem o lugar. Vou te mostrar como se divertir nos próximos dias. Mas Atsuki Aozaki bagunçou os cabelos dourados de Hurishi Kazumiji. Quase instantaneamente seu rosto ficou vermelho. Observando sua expressão adorável, mas Atsuki Aozaki sentiu uma vontade repentina de beliscar sua bochecha. Mas antes que ele pudesse agir, uma voz profunda e familiar o interrompeu. Capitão da 11ª Divisão, Masatsuki Aozaki. Masatsuki Aozaki. Ele se virou para seu comunicador, onde o rosto severo de Yamamoto preenchia a tela. O velho franziu a testa e perguntou gravemente. Capitão da 11ª Divisão, Masatsuki Aozaki. Você está, como relatado, atualmente com o chefe do clã Kazumiji. Masatsuki Aozaki se virou, sua expressão calma. O chefe do clã Kazumiji? Não os vi. E quem está bem ao seu lado, então? Por uma fração de segundo, Yamamoto sentiu algo se agitar dentro dele, seu sangue correndo, seu pulso acelerando. Maldito pirralho. Calma, fique calmo. Shigekuni, você deve manter a calma. Já faz tantos anos. Você já deveria estar acostumado com isso. Respirando fundo, sua voz retornou, firme e estável. Capitão Masatsuki, você pode confirmar que a pessoa ao seu lado é de fato o chefe do clã Kazumiji, Hurishi Kazumiji? Masatsuki Aozaki suspirou. Sim, ela é a verdadeira Hurishi Kazumiji, a legítima líder do clã Kazumiji. Bom, Yamamoto assentiu. Todos em Seireitei sabiam que o jovem líder do clã Kazumiji praticamente pagou seu discípulo para ser seu amigo. Os dois se conheciam há anos. Se Masatsuki disse que não havia problema, então não havia problema. Quando se tratava de assuntos sérios, Masatsuki não brincava. Yamamoto bateu sua bengala no chão, sua voz ficando solene. Nesse caso, Capitão Masatsuki, eu nomeio como guarda-costas pessoal da chefe do clã Kazumiji, a princesa Hurishio. Você deve garantir a segurança dela até que ela retorne à Sociedade das Almas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.